E pensando em prevenção de lesões, quais marcadores aí seriam importantes que você vê aí? Olha, eu sou muito fã da termografia, né? Porque por mais que a gente tivesse ali outros marcadores, até bioquímicos e tal, mas assim, pra gente, a termografia, ela era um grande diferencial. Porque ela mostrava ali na região dos membros inferiores, quadríceps, isquiotibiais e panturrilha ali, de imediato a temperatura e sempre tinha alguma causalidade. E como não tinha, mesmo que ele não fosse se lesionar, a gente fazia a intervenção. Então, eu acho interessante do marcador que você consegue fazer a intervenção imediata. Já vi atletas, CK. Tinha lá o Carlos Alberto, do Vasco. CK baixíssimo. Alguém na azul, CK altíssimo. Aí você olhava dentro do campo, um jogador não tinha, às vezes se machucava. Você falava assim, cara, mas ele está com a CK. Então, por mais que você use alguns marcadores, você fala assim, depende muito de questões da posição, as questões de cunho metabólico, cardiovasculares, físicos. Agora, a termografia para a gente era muito imediato. Então, eu vejo hoje que o profissional do esporte que trabalha com a termografia, ele se destaca. Inclusive, se eu estivesse hoje trabalhando em sala de musculação, eu ia ter no meu celular lá que você coloca, né, acopla no seu celular, e eu usar no meu treinamento, só para verificar ali diferença de membros. Eu trabalhei muito com isocinético, né, Belmiro? Trabalha com aquela questão da relação... De desequilíbrio muscular. Agonista, antagonista, membro dominante, não dominante. E aí você percebe o quê? Olha que estudo interessante. Durante um ano, verificar os atletas desequilibrados. Durante um ano, esses atletas desequilibrados tiveram 5 vezes mais chances de se lesionar que os não desequilibrados. Então, se você está desequilibrado com a relação agonista, antagonista, dominante, não dominante, você tem 5 vezes mais chances de se lesionar. Fazia isso no Vasco, batia. Dermatografia. Dermatografia... Eu ia perguntar isso. Só para a galera entender, a termografia que ele está falando é um aparelho que hoje pode se acoplar ao celular, né? Na época que foi trabalhado lá no Vasco era um aparelho específico, e ele avalia temperatura... Gradiente de temperatura corporal. Mas é superficial, né? Superficial. E essa alteração na temperatura, principalmente quando tem essa diferença entre membros, né? Você identifica que aqui está mais quente, pode ter um processo inflamatório. Se você tem, por exemplo, o menino teve uma lesão de ligamento cruzado anterior, o retorno são 6 meses. Aí eu olho lá, 6 meses, vejo o gradiente de temperatura de um joelho para o outro. Cara, esse joelho aqui está muito mais quente. Tem alguma coisa errada, tem um processo inflamatório ali. Então, é um indicador, uma informação para você ter cautela até que o processo se equilibre. Esse é o ponto. Eu tinha posto aqui como até uma pergunta, né, polêmica da dermatografia. Né? A primeira coisa... Você vai ter que explicar o que é, porque a galera não sabe o que é. Eu vou te falar que... Mas se dermatografia funciona. Foi muito questionado, né? Muita gente falou, muita coisa sem saber. José Fernandes apareceu, inclusive, no Fantástico, falando de dermatografia. E nessa época todo mundo criticou. O Simão apareceu também, se pronunciou. Né? Mas e aí? O que é dermatografia e ela funciona mesmo? Dermatografia é termo, vem do... pele, né, do grego, e glifem, escrevendo em pele. Então, nas nossas impressões digitais, a gente tem tipos de impressões digitais. E aí, a Rússia, vamos colocar principalmente na Guerra Fria, qual era a grande questão ali que influenciava o poder? Os Jogos Olímpicos. Né, demonstrava poder se você tivesse lá o quadro de medalhas, que naquela época mostrava lá os quadros de medalhas e tal. Era a União Soviética, Estados Unidos brigando o tempo todo, né, pelo poder esportivo. Então, a Rússia ela desenvolveu políticas nas escolas visando a descoberta de talentos. Então, você tinha lá o jovem que era feita diversas avaliações morfológicas, genéticas e outras, e direcionava aquele jovem na própria escola para a modalidade que ele pudesse render mais. Aí o governo russo, União Soviética na época, eles fizeram uma parceria com o governo brasileiro e ofereceram 4 bolsas de doutorado. Uma era em treinamento esportivo, que foi o Antônio Carlos Gomes, lá do Sul, e as outras 2 eu não lembro, e uma em descoberta de talentos, que foi o Zé Fernandes. E aí, a dermatografia, por que ela bate no futebol? Porque quando você pega as posições atuadas em campo,
cada posição tem um perfil físico. Então, quando eu faço, por exemplo, o salto vertical, o zagueiro e o atacante possuem níveis de potência maior. Quando eu faço o VO2, o yo-yo test, eu vejo que o VO2 do meia e do lateral são maiores. E o goleiro lá, normalmente, ele tem um nível de coordenação maior. Baseado nessas informações com perfil morfológico, físico de cada posição, a gente faz a dermatografia. Aí, quando eu faço, bate. Por quê? Porque nesses 3 tipos de digitais que a gente tem, que é o arco, a presília e o vertiço, quando você tem... O pessoal começa a olhar a bunda, essa hora é engraçado que o pessoal começa a falar assim... Cara, depois vou pedir pra eu ter uma olhada na minha aí. que eu nunca... Se você tiver... Pra que eu prestava ali no futebol? Ó, eu tenho aqui um que é um fechado, um núcleo fechado. Não serve pra nada no futebol. Aposta nenhuma. Você foi pro skate. Eu fazia isso muito com os meninos, né? Eu falava, pô, deixa eu ver tua digital e tal. Então, se você tem uma quantidade de deltas, que principalmente a gente tem no tipo de digital que é fechado, que é um vertiço que é fechado, você vai ter uma quantidade maior de somatório de linhas que você liga do delta até o núcleo. Cara, eu tenho essa parada aí que você acabou de falar. Você tem? Aqui, aí... ó, vê aqui. Não, esse aqui é presília. Ele é aberto. Ele é aberto? É porque eu não estou enxergando direito também, né? Porque a idade já... Aí a coleta... Assim, eu só fiz isso tudo uma vez. Eu publiquei um artigo, eu recebi a informação, vi que batia e acabou. Porque não me dava tanta... Eu já tinha essa informação do perfil da posição pelos outros testes. Mas eu presto para quem então hoje? Não, calma, eu vou falar já já. E aí você tem o seguinte, basicamente, tá? Você tem um perfil de quantidade de deltas, quando você tem a quantidade de deltas e somatório de linhas, para uma área mais da resistência, e quando você tem uma quantidade menor de deltas e somatório de linhas, para o lado de força. O grande problema que se teve, na época até o Zé falou isso comigo, foi que tentaram associar a dermatografia com um tipo de fibra muscular. Esse foi o problema, esse foi o BO que deu, que não pode. Então você associa com as características físicas. E aí, quando eu fazia dermatografia em um N significativo, os laterais batiam. Os atacantes e os zagueiros batiam aqui. Então a gente via a relação dos níveis de força com quem tinha um tipo de menos de deltas, quem tinha mais resistência com nível maior de deltas. Mas nesse sentido. Agora, você trabalhar esses testes, né, de forma individual é muito relativo, né, cara? Porque assim, a vantagem do futebol é que a gente trabalha em termos de grupos, né? Você faz, por exemplo, lá uma avaliação morfológica, eu faço lá o somatocarta. Pô, eu vejo no somatocarta todos os atletas estão dentro daquele perfil. E aí eu já vi uma equipe mais ectomórfica do que uma outra equipe, uma equipe sub-20 ectomórfica, a base, e uma sub-17 mesomórfica. Eu falei, caraca, eu nunca vi isso no futebol ectomórfico, todo mundo é mesomórfico. Aí tu ia ver essa equipe sub-20 sendo suplementada, pesado, e a outra... Então, assim, quando você trabalha com os testes, você consegue trabalhar no futebol com contexto coletivo. E quando a gente faz as avaliações, a gente sempre trabalha individual, coletivo. Perfil de VO2. Pô, você vai se basear com VO2, o ideal é você ter o limiar anaeróbico e tal. Então, nunca é um teste. São diversos testes que vão auxiliar no processo de formação. No caso da dermatografia, nunca foi usado para direcionar a posição. Porque como é que você vai pegar para um garoto de 11 anos e falar você tem que jogar nessa posição? Não. Ele ainda vai se adaptar, depende muito da questão técnica. Normalmente, a própria genética, a própria oportunidade direciona ele para a posição. Se ele é alto, ou ele vai estar ali de zagueiro, ele vai estar de atacante, se ele tiver um nível de força. Se ele tem um nível de tolerância à acidose, né, ao estresse, à fadiga, ele vai normalmente jogar de lateral. Se ele ali é bem resistente, coordenado, habilidoso, ele vai jogar no meio. Então, as posições elas acabam sendo alocadas de acordo com o perfil de cada um. Isso é muito comum. E tem treinador que tem uma sensibilidade absurda de falar, meu filho, vai para essa posição aqui que é tua. Porque a ciência, cara, quando eu trabalhava lá com os treinadores, e diga-se passagem, um que eu trabalhei que já faleceu, o professor Zeica, nossa, ele olhava para o garoto, ele sabia o que o garoto estava sentindo, ele falava, vai nessa posição aqui, e o garoto explodia. Aí o pessoal às vezes fala assim, porque tem que ter só profissional de educação física. A área técnica é diferente. Eu nunca joguei bola.
Cara, eu nunca chutei a bola. Como é que eu vou ser treinador de futebol? O que a gente tem que estimular é que os treinadores façam, estudem, né, para que eles possam ter melhores condições de prescrever. Mas a gente não pode tirar o valor, né, de um treinador, alguém que já está ali muito tempo, que conhece todo o processo. Então, trabalhar em conjunto é muito importante. Quando o treinador entende que o preparador físico ele tem condições de prescrever e montar todo o planejamento, o negócio anda. Agora, quando o treinador não entende, aí às vezes o negócio desanda.